Muito boa tarde, este é o canal do Boi News, terça-feira, 5 de julho, também ao vivo no YouTube, Facebook e portal sba1.com. A produção industrial aumentou 0,3% de abril para maio deste ano, informou hoje o IBGE. Na comparação a maio do ano passado, houve crescimento de 0,5%. No acumulado deste ano, a indústria apresenta queda de 2,6% e em 12 meses, redução de quase 2%. A alta de maio representa o quarto mês seguido de expansão, mas não elimina o recuo de 1,9% registrado em janeiro. Entre as atividades de crescimento estão os setores de máquinas e equipamentos e veículos automotores. Em direção contrária, houve redução na produção de indústrias extrativas e produtos químicos. Produtores de cana debatem na Câmara dos Deputados a produção de biocombustíveis. De Brasília, as informações de Berenice Leite. Boa tarde a todos. Nesta terça-feira, o presidente da Federação dos Plantadores de Cana do Brasil participa de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Essa audiência vai discutir a proposta de emenda à Constituição, a PEC dos biocombustíveis, e o objetivo é mostrar a competitividade em relação aos combustíveis fósseis depois das mudanças recentes em relação à igualdade tributária entre o etanol, que é uma matriz energética limpa e sustentável, e a gasolina, que é poluente. O encontro será realizado a partir das 15 horas e acontece em um momento importante, onde o Congresso tem priorizado acelerar a tramitação de propostas que envolvem combustíveis. Nesse cenário de alta de preços, fomentar a competitividade pode ser um dos caminhos para sair dessa crise. Volto ao estúdio. Obrigado, Berê. Em São Paulo, chega ao fim a colheita de tangerina Poncã, com a expectativa de valorização da fruta. Informações ao vivo de Gustavo D'Angelo. Boa tarde, Gustavo. Olá, Zaidan, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, a colheita e comercialização de tangerina Poncã, que começou em fevereiro aqui em São Paulo, agora se aproxima do fim no estado. De acordo com o CEPEA, as últimas frutas paulistas devem ser colhidas até o encerramento de julho, com a oferta local se desacelerando na segunda quinzena do mês. De acordo com o CEPEA, a produção de tangerina Poncã foi bem distribuída ao longo desses meses, sem grandes concentrações de produção. Mas diante das restrições econômicas do país e da queda das temperaturas em maio e junho, o consumo não foi alavancado neste ano. Assim como para a laranja, produtores se mostram preocupados com o aumento dos custos de produção da tangerina Poncã diante da forte valorização dos insumos. Um alento é que os preços também subiram. Em junho, a média de comercialização foi superior a R$ 30 a caixa, alta de mais de 18% em comparação com junho de 2021. Já frente a maio de 2022, houve queda de 12%. Zaidan, eu volto com você em Campo Grande. Obrigado, Gustavo. A Alemanha registrou mais casos de peste suína africana. Ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, as informações de Walter Puga Júnior. Não, desculpa, Puga daqui a pouquinho. Então, antes disso, a previsão do tempo. Boa tarde, Julian Marques. Boa tarde, Zaidan, e boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, não tem jeito, Zaidan, as instabilidades seguem atuando na região Nordeste. Com sol e tempo firme predominando no oeste da Bahia, grande parte do Piauí, do Maranhão, seguindo ao Rio Grande do Norte e Paraíba. Nas demais áreas, tem condições para chuva de moderada a forte intensidade, inclusive com raios e rajadas de vento. No norte, o tempo é instável, com pancadas de chuva forte no Amazonas, Amapá e no litoral do Pará. A chuva ocorre intercalando com aberturas de sol e o ar fica abafado por lá. Já no centro-oeste, o tempo firme e seco continua e vai sendo aí o destaque em toda a região. E a sensação de calorão predomina por toda a região e a umidade relativa do ar segue abaixo de 30%. Indo para o sudeste,
Por lá, chove, mas fraco, no norte do Espírito Santo e no Vale do Murici, em Minas. Nas demais áreas do estado mineiro, no Rio de Janeiro e em São Paulo, sol com poucas nuvens e tempo firme. As temperaturas continuam elevadas à tarde e a umidade do ar entra em declínio. No sul, um tempo mais firme e seco em Santa Catarina e no Paraná. Não chove nas capitais, Florianópolis e Curitiba, apesar da variação de nebulosidade. O tempo vai continuar firme em Porto Alegre, mas ainda chove em vários momentos no oeste e sul do Rio Grande do Sul. Zaidan? Obrigado, Julian. A Alemanha registrou mais casos de peste suína africana. Vamos à Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo. Boa tarde, Walter Puga. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, o que nós temos é mais um problema no mercado internacional na medida em que a Alemanha aponta aí mais casos de peste suína africana. Bom, isso lembra que nós temos mercados se abrindo para o Brasil. O Canadá habilitou 2 plantas de Santa Catarina para exportação. Isso se soma às outras 5 plantas que já tinham recebido habilitação do governo canadense. Mais 2 plantas frigoríficas brasileiras receberam, portanto, habilitação para exportar carne suína para o Canadá. As 2, mais uma vez, pertencem ao estado de Santa Catarina, estão localizadas lá. Como as 5 primeiras habilitações, que também são de Santa Catarina. São as unidades da Master Agroindustrial em Videira, em Santa Catarina, e Pamplona Alimentos, no Rio do Sul. O que ocorre é que há uma perspectiva dia a dia de avanço nas exportações de carne suína, o que é um alívio para a suinocultura brasileira, que vive um momento de crise. Com essas novas habilitações, vale lembrar, o Brasil passa a contar agora com 7 unidades produtoras de carne suína autorizadas a exportar carne suína para o mercado canadense. A abertura sanitária do mercado, vale lembrar, foi consolidada agora em março deste ano, após anos de negociações entre as autoridades dos 2 países. É com você. Obrigado, Puga. De janeiro a maio deste ano, as exportações brasileiras das carnes bovina, de frango e suína geraram receita cambial próxima de 10 bilhões de dólares. Informações ao vivo com José Cunha. Boa tarde, Zé. Olá, Zaidan. Boa tarde para você e a todos que nos assistem. Considerando também, Zaidan, o que foi exportado em junho, o total dos 6 primeiros meses do ano deve superar aos 12 bilhões de dólares, com um aumento que supera os 10% de crescimento no mesmo período no ano passado. Agora, em 2022, somente até maio, o aumento foi de 36% na comparação com 2021. Isso ocorreu devido à expansão de 56% na receita da carne bovina e de quase 33,5% na receita da carne de frango. O incremento, porém, poderia ter sido ainda maior se não fosse a queda de quase 17,5% na receita da carne suína. Os números finais do primeiro semestre devem ser anunciados pelo Ministério da Agricultura na 3ª semana de julho. Zaidan. Valeu, obrigado, Zé. Em relatório divulgado ontem, o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, destacou que a carne bovina produzida no Brasil, em especial em Mato Grosso, tem alcançado maior visibilidade e competitividade no mercado externo. O produto oferece qualidade e segurança de consumo, itens que garantem maior valor agregado. O relatório aponta que no mês passado, o preço médio da carne comercializada no mercado externo foi 20% superior ao da carne bovina comercializada aqui. A alta resulta de maior consumo mundial e da valorização do dólar. Em maio, o preço convertido em moeda nacional ficou na média de R$ 24,70 o quilo, quase 10% a mais do que o preço de abril. Aqui no mercado interno, segundo o IMEA, o cenário foi de pressão na cotação média do atacado. O indicador de preço ficou na média de R$ 19,71 o quilo, o que representa uma queda de 3,6% em maio, na comparação ao preço de abril.
A Companhia Paranaense de Energia, Copel, anunciou redução da conta de luz do estado em 13,4%, um reflexo do corte de impostos aplicado pelo governo federal. Detalhes com Mauro Andrade. A previsão da Copel é que os clientes percebam as mudanças nos pagamentos de agosto referente ao consumo de julho. O anúncio ocorre frente à redução da alíquota do ICMS de 29% para 18%. A redução atende ao que está determinado pela lei de iniciativa do governo do presidente Jair Bolsonaro, que limitou a cobrança de ICMS a partir de junho. A lei foi aprovada pela Câmara e pelo Senado e vale para todo o país, também para um imposto cobrado sobre combustíveis, transporte e comunicação. Desde sexta-feira passada, o governo estadual determina a redução de 60 centavos por litro, que está sendo fiscalizado pelo PROCON. O preço para o motorista caiu em média de R$ 6,90 para R$ 6,40. Zaidan. Obrigado, Mauro. Direto de Londrina. O setor de máquinas agrícolas registrou no mês passado mais um resultado positivo na comparação às vendas em junho de 2021. Informações de Kylie Rodrigues. Já então, vamos lá. Não temos, infelizmente, a reportagem. Eu exibo numa outra ocasião. O canal do Boi News fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Eu volto logo mais às 4:50 no horário de Brasília, no programa Mais Pecuária. Fique agora com a nossa agenda de leilões.